Relato: lobisomem escondia carcaças de animais no nosso galpão. Vou contar aqui uma coisa sinistra que aconteceu em abril de 2021 na zona rural de Lages, em Santa Catarina, onde eu morei com minha esposa e minha sogra. Até hoje custo acreditar que era um lobisomem, mas quando vi aquilo, fiquei bastante assustado. A casa onde morávamos ficava num bairro bem calmo, com poucos vizinhos, e todos se conheciam. Nosso terreno era grande, tinha umas árvores e um galpão que era muito antigo, quase não usávamos, servia de depósito de coisas velhas. Tudo começou quando encontramos numa manhã o galinheiro revirado. Não tinha porta arrombada e não tinha pegadas, mas muitas galinhas simplesmente tinham sumido. Só sobrou penas espalhadas e tinha um cheiro muito estranho. Lembrava cachorro molhado e carniça. De início imaginei que fosse o cachorro do vizinho quem fez aquilo, mas o jeito que a porta foi aberta, o trinco levantado por dentro, já não fazia sentido. Mesmo assim, fui até a casa do meu vizinho e não tinha sido o cachorro dele. Enfim, fiquei cabreiro com aquela situação. Aí passou mais ou menos 2 semanas, quando numa noite eu acordei de repente e assustado, com um som que parecia uma respiração do lado da janela do meu quarto. Era muito esquisito, era respiração de bicho grande, quase um ronco. Estava na lateral da casa. Fiquei deitado olhando para o teto, tentando entender se eu estava sonhando ou estava acontecendo mesmo. Quando de repente ouvi um som de madeira rangendo. Alguma coisa estava andando na varanda e pisava tão forte que a madeira rangia. Nesse momento, até minha esposa acordou e, muito assustada, me perguntou quem estava lá fora. Fiz um gesto com as mãos, sinalizando que não sabia, e depois outro gesto para ela ficar em silêncio. Ficamos ali deitados, ouvindo aqueles barulhos lá fora. Aquilo caminhava devagar ao redor da casa, como se estivesse procurando uma entrada. Depois de algum tempo, foi se afastando da casa, até que ficou tudo em silêncio. Na manhã seguinte, comentei com minha sogra e ela disse que não ouviu nada, mas ficou preocupada e depois falou em tom de brincadeira: será que não era um lobisomem? Na hora rimos, porque era muito absurda essa hipótese. Mas Agatha, uns dias depois, vi com meus próprios olhos. Era perto das 2 horas da manhã. Minha sogra tinha deixado a porta do banheiro aberta, coisa que a gente não deixava para bicho do mato não se esconder lá dentro. Mas naquela noite aconteceu dela esquecer. Enfim, no banheiro tinha uma janela pequena que estava emperrada fazia muito tempo, e o banheiro ficava nos fundos, do lado do galpão. Bom, eu estava dormindo quando acordei bruscamente ouvindo um ruído seco, como se alguém tivesse batido na parede. Foram 2 batidas secas. Então levantei bem devagar, já com o coração na mão, e fui até a porta do corredor. Quando encostei na parede para ouvir melhor, percebi claramente que tinha alguém dentro do banheiro tentando sair. Era barulho de um corpo grande se chocando contra a parede e a porta. Minha esposa, que estava atrás de mim, cochichou no meu ouvido: isso é gente ou bicho? Aí minha sogra, para deixar o clima mais tenso, surgiu no corredor atrás de nós e falou: sai de perto da parede que isso é um lobisomem, ele dá uma pancada aí e pula em cima de vocês. Nossa, levamos um susto tão grande que eu quase xinguei minha sogra. Chegou a estremecer o corpo de tanto medo, mas no fim ela tinha razão. Nenhuma pessoa faz um som de respiração daquele jeito. Era como ouvir um boi preso num lugar pequeno. Aí eu caí na besteira de tentar chegar mais perto, mas aquilo empurrou a porta com tanta força que ela bateu na parede, fazendo um barulho imenso. Foi aí que eu vi a sombra passando pelo corredor. Era muito alta e torta, tinha a cabeça comprida. A luz era fraca naquele local, mas deu para ver aquilo andando inclinado e tinha as costas arqueadas. Se movia muito rápido para o tamanho. Quando chegou perto da porta da área de serviço, ele deu outro tranco que a porta abriu sozinha e ele saiu para o quintal e de lá sumiu na escuridão. Ficamos morrendo de medo daquilo, Agatha, e minha sogra não parava de repetir que vimos um lobisomem. Na manhã seguinte, fomos ver o banheiro. A porta estava praticamente arrancada da dobradiça. As paredes tinham marcas de arranhões e suja de terra. Mas o que me deixou perplexo é que a pequena janela emperrada estava aberta.
mas os vãos eram tão estreitos que não passava uma pessoa adulta. Aí no quintal encontramos as pegadas do bicho. Eram bem maiores que de um cachorro e bastante irregulares. Outra coisa, o galpão estava com a porta aberta. Dentro achamos muitas carcaças de animais, inclusive o couro de um carneiro que desaparecera semanas antes da propriedade do vizinho. O lobisomem estava escondendo as carcaças lá dentro, estava enterrando. Não percebemos antes porque quase não entrávamos lá. Bom, depois disso, ficamos com muito medo de continuar morando ali. Então comecei a procurar casa para alugar em outro bairro. O lobisomem continuou rondando nossa casa e o bairro. Mais galinhas sumiram. O cachorro do vizinho desapareceu. Eu avisei ele do que vi, mas ele me tirou de louco e mentiroso. Então deixei para lá. Toda noite, Agatha, te juro, entre 00:30 e 3 da madrugada, a gente acordava com aquilo caminhando perto da nossa cerca. Teve vez dele ficar se rabugiando na parede do nosso quarto. Minha sogra começou a fazer várias orações, todas as noites, e jogar sal grosso nas janelas, nas portas e no quintal. Mas mesmo assim, ele vinha bem próximo da casa. Graças a Deus, no início de maio, apareceu uma casa em outro bairro e fizemos nossa mudança. Mas pensa no medo que passamos todas essas noites. Tenho um amigo que se mudou para lá em 2022 e ele também viu o lobisomem pulando o muro da casa dele. Imediatamente ele se mudou, pois ele tem filhos pequenos. Nunca mais esqueci o som da respiração do lobisomem. E mesmo que só via sombra, já foi o suficiente para me deixar assustado. Não gosto nem de passar perto daquele bairro. Enfim, esse é o meu avistamento, um caso verídico que aconteceu em 2021. Obrigada por contar e boa noite. Relato: o lobisomem da represa de Furnas, Minas Gerais. Olá, meu nome é Rafael. Tenho 33 anos. Era para ter sido apenas um fim de semana simples, entre amigos. Mas até hoje, engulo seco quando lembro daquela noite na represa de Furnas. Acabou virando o pior pesadelo da minha vida. E desde aquela noite, perdi completamente o hábito de acampar. Peguei aversão. Era agosto de 2018, Agatha. Eu, minha prima Vitória, meu amigo Wallace e o irmão dele, o Yuri, combinamos de passar o sábado e o domingo na represa. Escolhemos uma área afastada onde quase ninguém vai. Era num pedaço perto de um braço da represa, onde o tio do Wallace costumava deixar o barco guardado. A nossa ideia era pescar, beber umas cervejas, fazer um churrasquinho e ficar de boa. Afinal, já tínhamos acampado em muitos lugares e sempre deu tudo certo. Bom, chegamos ao local escolhido por volta das 15 horas. O sol estava muito forte, mas perto da represa tem aquele vento típico, bem gelado. Armamos 2 barracas perto de um barranco que dava vista para a água. Ali perto de nós só havia um galpãozinho bem mal feito que o tio do Wallace construiu há muitos anos, onde ele guardava o barco e as coisas de pesca. Quando o sol começou a ir embora, fomos até esse galpão pegar umas coisas e percebemos que por dentro tinha marcas estranhas na madeira. Até brincamos dizendo que devia ter sido um tatu raivoso quem fez aquelas marcas. Enfim, continuamos nossa noite. Acendemos uma fogueira, assamos uma carne, a lua iluminava tanto que nem precisava de lanterna. Depois de muito comer e conversar, foi dando aquela leseira de sono, e ficamos um tempo em silêncio, só apreciando a fogueira. Foi quando, do nada, escutamos um urro, mas pensa num urro medonho. Era um negócio arrastado, grave, que eu nem sei explicar. E veio do mato, atrás das barracas. O Wallace deu um pinote e falou: "Gente, isso não é bicho aqui não. Que diabo foi isso?" Minha prima se levantou e também falou: "Quer saber? Eu vou entrar na barraca. Vai que é um cachorro do mato. Eu, hein?" Aí fomos todos para as barracas. O clima gostoso acabou na hora. Fiquei junto da minha prima. Estávamos bastante assustados. Ninguém falava nada. Cerca de meia hora depois, enquanto tentávamos dormir e fingir que estava tudo bem, ouvimos um barulho forte na água. Alguma coisa entrou ou saiu dela. Então fui engateando até a entrada da barraca e espiei lá fora. E não sei para que eu fui curiar. Quando olhei para a represa, Agatha, vi uma silhueta escura, muito maior que uma pessoa. Estava bem próxima de um arbusto perto do barranco. Levei um susto enorme e me afastei. Não consegui falar nada, minha garganta travou. Então minha prima foi olhar também e recuou logo. E em seguida, colocando as mãos na boca, me perguntou:
Você viu? Você viu também? E eu balancei a cabeça que sim. Aí falei para ela que seria melhor a gente subir até o galpão, que lá era fechado e seguro, e não era longe, mais ou menos uns 100 metros. No começo ela não queria, começou a chorar e tremer, mas acabou aceitando. Eu fui o primeiro a sair para fora, Agatha, olhando para todos os lados, e não vi mais aquela sombra atrás do arbusto. Quando saí para fora, vi o Wallace, assustado, espiando também. Então fiz sinal para ele apontando para o galpão, e juntos fomos correndo sem olhar para trás. Quando chegamos bem em frente ao galpão, congelamos, pois ouvimos um barulho lá dentro. Estava arranhando o chão. O Yuri recuou e falou: "Gente, tem alguém aí dentro." E algo começou a empurrar as madeiras de dentro para fora, ou sei lá, se jogar contra as madeiras. Sem pensar muito, corremos de volta para o acampamento. E nesse momento, ouvimos som de madeira estourar atrás de nós. Quando chegamos nas barracas, percebemos que não dava tempo de entrar, e não era seguro também. Então corremos e nos jogamos atrás das pedras, umas bem largas que tinha perto de outro barranco. Ali só dava para se abaixar e rezar. O tempo todo ficamos em silêncio. A vontade de gritar, chorar alto era grande, mas entendemos que o silêncio era a nosso favor. E foi então que aconteceu a pior parte, a que me traumatizou de verdade. Aquela criatura chegou perto de onde estávamos acampados, farejou tudo. E quando digo farejar, não é cheirar, era tipo um sopro, um negócio muito esquisito, uma respiração forçada. Agatha, aquilo passou tão perto de nós que eu juro que senti o chão vibrar com cada passo. O lobisomem empurrou as barracas, arrastou pelo chão. Lá dentro tinha nossos pertences e algumas comidas, e ele estraçalhou tudo. A gente só observava por entre as pedras. Não podíamos nem respirar fundo. Ninguém movia um dedo. Ficamos igual estátua. O tempo todo com medo dele nos achar. Eu não sei ao certo quanto tempo ele ficou vasculhando nossas coisas. Pareceram horas. Depois ele começou a se afastar, e foi se afastando cada vez mais. Não vi para qual direção ele foi, só sei que do nada ele sumiu. Mesmo assim continuamos ali, os 4, agachados, tremendo, suando frio, chorando em silêncio até o dia amanhecer. As pernas até adormeceram. Apenas com o clarão do dia fomos saindo devagar, ainda incrédulos com tudo o que aconteceu. O galpão do tio Wallace estava com 2 madeiras arrebentadas. Até o barco estava virado ao contrário, com o casco para cima. Das nossas coisas, sobraram poucas coisas inteiras. Pegamos o que deu para aproveitar e saímos ligeiros de lá. Quando chegamos perto do carro que deixamos estacionado no início da trilha, encontramos algo que não fazia sentido. Tinha um remo fincado no chão, do lado do carro. Enfim, não esperamos para ver o que mais ia acontecer, Agatha. Fizemos o trajeto de volta completamente assustados. Uns calados, outros não falavam coisa com coisa. Olha, eu não posso afirmar que aquela coisa era um lobisomem. Eu acho que era, porque andava quase como humano. Era enorme, tinha uma força absurda e sabia farejar. E sem falar o mau cheiro. Eu não tenho certeza, mas pelas características pode ter sido sim um lobisomem. Depois disso, o tio do Wallace tirou o barco de lá e passou a evitar aquele pedaço. Não sei se aquilo vive lá ou aparece de vez em quando. Só sei que até hoje vivo com medo de ver de novo. Desde então, desisti de acampamentos e lugares isolados. Tem horas que fico pensando na quantidade de vezes que tive livramento, pois costumava acampar em matas fechadas e de difícil acesso. Bom, Agatha, essa foi a nossa experiência, e que experiência ruim. Muito obrigado por narrar o nosso relato, e uma boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. No primeiro relato, eu imagino o susto que essa família passou, e tudo indica que o lobisomem escondia carcaças no galpão há muito tempo, viu? Sendo assim, acredito eu que era alguém ali mesmo da região. Já no segundo relato, nossa, Minas Gerais tem recordes de avistamentos de lobisomem. Impressionante a quantidade de relatos que vem de lá. Na minha opinião, o lobisomem está acostumado a ficar na região da represa. Eles tiveram azar, estavam no lugar errado e na hora errada. Bom que eles tiveram sorte, né? E ficou tudo bem.